Com satisfação que a gente participa dessa abertura, né, dessa pré-conferência de cultura, até porque nós estamos saindo da nossa... Recentemente, nós organizamos também a Conferência Municipal de Comunicação, e essa necessidade de integração entre comunicação, educação e cultura ficou muito latente, não só nos debates que nós fizemos na Conferência de Comunicação, como também já lá atrás, quando nós participamos das discussões em relação ao Plano Plurianual. Quer dizer, a população também, nos debates em torno da comunicação, da educação e da cultura, já sente essa necessidade dessas áreas se integrarem, dessas áreas estarem mais próximas, para potencializar não somente a questão da divulgação das políticas públicas, mas também as próprias políticas públicas que são desenvolvidas por essas áreas. Então, esse tema é um tema fundamental, e dentro de um governo que trabalha um aspecto bastante forte da matricialidade, é, de fato, necessário que haja uma integração muito forte de todas as áreas de governo, mas especialmente essas 3 áreas. Eu gostaria de dizer que eu acho que o grande desafio nosso, quando a gente fala de cultura, de comunicação e de educação, é se libertar de alguns preconceitos, né, que a gente tem em relação a essas áreas, né, e pensar que a gente precisa estar mais livre para experimentar as experiências que vêm de outros atores que não sejam, e de outros tipos de conhecimento que não sejam aqueles que estão consolidados nas nossas respectivas áreas. Eu digo isso porque, quando a gente fala principalmente de comunicação e cultura, a gente pensa assim, que a comunicação tem que divulgar os eventos da cultura. E a relação das 2 áreas termina por aí, né, de fazer o folder do evento ou a divulgação do determinado evento. E, na realidade, tanto comunicação como cultura, elas podem tanto ser instrumentos de questionamento da visão do mundo ou da sociedade, como podem ser também instrumentos de consolidação de uma visão de mundo que está aí muito focada na questão do mercado. Porque o que nós vemos hoje, do aspecto, por exemplo, da comunicação, que o que vale como comunicação é o que dá audiência. E, no aspecto da cultura, o que é considerado cultura hoje, por essa sociedade capitalista de mercado, é aquilo que dá lucro, aquilo que atinge um número grande de pessoas, que dá volume. Ou seja, tanto comunicação quanto cultura hoje estão, vamos dizer assim, oprimidas por uma visão de mercado que diz o seguinte: se você não produz para muita gente, não é sucesso, não pode estar na mídia, e, se não está na mídia, não dá é porque não interessa, não dá audiência, então não é cultura ou não tem interesse das pessoas. E a gente precisa superar isso. E aí eu vou usar as palavras de Frei Beto na abertura da Conferência de Comunicação, né, da diferença de cultura e entretenimento. Quer dizer, cultura é aquilo que, de fato, nos faz questionar, nos faz nos libertar de determinadas coisas. E, hoje, o que a gente vê nos meios de comunicação é simples entretenimento. Não há, hoje, uma preocupação dos veículos de comunicação em trabalhar a cultura local, em trabalhar o significado e o sentido das manifestações que nós temos na sociedade. E, até num documento do texto base que o Valmir até me passou sobre essa questão, lá fala muito claro da necessidade, por exemplo, de nós defendemos, enquanto comunicação e cultura, que as TVs regionais valorizem as produções regionais e não padronizem, massifiquem as manifestações, que é o que acontece nos grandes veículos de comunicação. Então, eu acho que o grande desafio dessa integração de comunicação e cultura é, de fato, a gente fazer com que essas áreas sejam instrumentos de questionamento do sistema que está aí. E até de dizer o que é cultura efetivamente. E que tipo de cultura que a gente vai valorizar. Porque o tipo de cultura que a gente valoriza determina a visão de mundo que a gente tem e a visão de sociedade que a gente tem. Não dá para desassociar a comunicação e a cultura da construção do sentido e do significado das coisas. Até porque é muito comum a gente dizer, isso faz parte da cultura.
né? Aquilo que, inclusive, é negativo, né? Ah, se a mulher tem esse papel, porque isso faz parte da cultura. Então, a gente tem que mudar a cultura de algumas coisas. E a comunicação precisa estar junto, no sentido de também ter esse olhar questionador, né? E a gente avançar, enquanto governo, em políticas públicas que possam também dar sentido para as pessoas aquilo que a gente faz. É importante que a gente inove e faça da cultura algo questionador, mas é importante que, por meio da comunicação, a gente faça com que as pessoas entendam que a gente está questionando uma visão de mundo. Esse ano a gente fez Conferência Municipal de Comunicação, está começando aqui a Conferência Municipal de Cultura, está no calendário a Conferência Municipal de Saúde. A cidade de Suzano participou da articulação pela Conferência Nacional de Educação. A gente escolheu participar disso na etapa intermunicipal, mas também está no nosso calendário, ainda para esse ano, mais tardar começo do ano que vem, a Conferência Municipal de Educação, com pauta municipal. E isso é muito bacana. Num governo que tem orçamento participativo, num governo que construiu o seu projeto político, o programa de governo, no debate com a sociedade, um governo que, quando coloca na Câmara Municipal o plano plurianual, fez isso na construção com a base social, um governo que coloca a participação popular como eixo. É desse governo que eu estou falando. É um governo que opta por ampliar os espaços democráticos, por ampliar o diálogo com a comunidade, e isso se dá nas conferências, no OP, no PPA, mas também se dá no dia a dia das ações de cada uma das unidades, com o conselho de escola, com o conselho de unidade de saúde, com conselhos institucionais. Então, isso eu acho que é um avanço, eu acho que é uma coisa que merece registro, porque são poucos os municípios que ainda têm a coragem e a ousadia de fazer isso, e Suzano faz. E Suzano é referência no estado de São Paulo e mesmo no Brasil por iniciativas desse tipo. Esse esforço de aproximar cultura, educação, comunicação social, ele é um esforço que não pode ficar só aqui no nosso discurso, nos momentos da gente discutir essas coisas. É um esforço que tem se traduzido e tem que se traduzir ainda mais no cotidiano das nossas ações, nas escolas, nos espaços culturais, na relação entre essas secretarias e em todos os equipamentos públicos. Quando a gente discute cultura, quando a gente discute educação, a gente quer colocar todo esse esforço a serviço do quê? Da manutenção de uma lógica, da manutenção das coisas como elas estão, ou a gente quer colocar isso tudo a esforço da transformação dessa lógica e da construção de uma sociedade mais humana, mais democrática, mais justa, mais participativa. Queria ressaltar a importância da cultura enquanto fator de desenvolvimento econômico e dizer que essa conferência, nós fizemos a primeira conferência, essa é a segunda, e essa questão que a gente vai tratar hoje nesse debate, o link entre a comunicação e a educação, para a gente ficar atento, porque nós defendemos a cultura enquanto política de Estado. Ela é vista muito como evento, e a gente precisa mudar esse conceito de que cultura não é evento. E a gente precisa realmente marcar a cultura como política de Estado. E essa é toda a tentativa do governo do prefeito Marcelo Cândido, que a gente possa realmente levar a cultura como política de Estado. E, nesse sentido, a gente deu alguns passos que são consideráveis. Num país onde o investimento na área de cultura não chega a 0,5% na maioria das cidades, nós temos aqui em Suzano por volta de 2%. A gente não defende a bandeira de uma cidade, a gente defende a bandeira da cultura. E, para nós, essa relação só com o município não interessa. A gente tem feito um esforço também na discussão regional. A gente hoje tem conseguido reunir, acho que, as 11 cidades aqui do Alto Tietê para a gente debater essa questão cultural. Isso também é um avanço. Temos muitas dificuldades, mas a gente vem discutindo e temos algumas conquistas interessantes nesse sentido. Mas a gente sabe que tem um caminho muito longo para ser trilhado. A cidade de Suzano, ela hoje mudou
o conceito, mudou o pensamento. E muita gente não se apropriou disso ainda, né? A participação popular, onde nós temos aqui nosso secretário presente aqui, o Rosenil, que defende a pasta. Esse governo está abrindo o debate para a população e estamos fazendo isso em todas as áreas. Estamos discutindo realmente os problemas da cidade. E é uma pena, às vezes, que a participação não seja tão boa como está sendo aqui nesse momento, mas é importante que o cidadão se pronuncie, dê suas ideias e debata, porque a gente tem feito um esforço muito grande nisso, né? Então, dizer que a gente não faz o debate, ser acusado por isso, não dá. O que nós precisamos é que cada escola, e aí eu convido aqui, convoco nossos queridos professores e diretores aqui presentes, que transformem essas escolas em centros culturais, em espaços culturais, onde a gente possa, no final de semana, ou no contraturno das crianças, a gente levar atividades culturais, oficinas, cursos, onde a gente possa fazer palestras, debates. Que meios de comunicação nós queremos? Como é que a gente usa isso? Hoje, todo mundo tem o seu próprio meio de comunicação muito tranquilo, muito fácil, né? Pela internet, pelo celular, a gente tem essa capacidade. E a gente precisa discutir essas questões mais seriamente. E, às vezes, ela passa, muitas vezes, ao lado, e a gente finge que não vê, não entra no debate. Agora, isso eu considero isso uma obrigação nossa, enquanto cidadão, a gente realmente fazer esse debate e discutir os meios de comunicação que nós queremos, a educação que nós queremos, a cultura que nós queremos. Eu tenho discutido bastante, e a gente tem percebido que a relação entre cultura e educação ela é muito forte, né? Lamentavelmente, quando o Ministério era Educação, Ministério de Educação e Cultura, a gente reclamava muito porque o espaço da cultura ficava diluído dentro da educação. E não era isso que a gente queria. A gente queria a importância da cultura. E foi desvinculado, né? O Ministério foi criado o Ministério da Cultura, desvinculado da educação. Isso, para nós, foi um avanço. Acontece que houve um problema grave. A partir do momento que a cultura se desvincula da educação, a educação, parece que as duas, uma virou a cara para a outra, né? Viraram as costas, e a gente não se comunica mais e não sabe do que estamos falando. E aí parece que as secretarias se separaram e não podiam ter mais a relação. E esse é o grande erro, né? Era uma separação institucional para que pudesse dar mais visibilidade para a cultura, porque ela pudesse realmente criar seus programas, seus projetos, mas não dissociar de uma política. Há uma necessidade realmente de que a gente transforme as escolas em espaços de cultura. Há uma importância da gente discutir a comunicação e a cultura. Eu acho que a gente está propondo isso. Agora, é um processo demorado, é um processo que se inicia agora, temos uma construção, mas cidade é isso. É uma eterna disputa e uma eterna construção.